Bem-vindos à aula sobre desenho de pósteres da formação transversal à arte de comunicar a ciência. Nesta parte, irei dar-vos alguns conselhos sobre a elaboração de pósteres na sua componente gráfica. E começo por dar-vos o SOS da elaboração de um póster. Assim, um póster deve ser simples, original e sensato. Devemos ter em consideração que um leitor numa sessão de pósteres demora não mais de que 4, 5 minutos a observar cada póster. Assim, pouco é melhor. Também devemos ter em consideração que um póster deve ser legível a uma distância de pelo menos 1,5 m. E, finalmente, um póster não é um Van Gogh. Devemos evitar muitas cores, tipos e tamanhos diferentes de letra, porque um visual complexo implica uma leitura difícil. O primeiro passo é planear o nosso póster. Assim, devemos estudar o tipo de reunião científica para termos uma noção precisa de qual vai ser a nossa audiência esperada. Devemos ler as instruções para a elaboração de pósteres que geralmente as reuniões científicas nos apresentam. Devemos planear e selecionar o que apresentar, tendo em consideração o tipo de reunião científica e as próprias instruções para os pósteres. Devemos preparar uma versão inicial do texto, revê-la e torná-la tão concisa quanto possível. E, finalmente, devemos fazer um esquema do póster de modo a que possamos organizar as diferentes secções da forma que achamos mais adequada para os conteúdos que queremos apresentar. Os conteúdos de um póster são em tudo semelhantes aos conteúdos de um artigo científico, mas mais concisos. Assim, temos um título, apresentamos os autores e as filiações dos autores do trabalho e, geralmente, consideramos 4 secções principais: a introdução, o material e métodos, os resultados e as conclusões. Devemos ainda incluir agradecimentos e referências bibliográficas, embora neste caso elas devam ser apenas as essenciais. Isto porque o que nós queremos é fazer um póster e não uma parede de texto. Apontem para não mais do que 500 palavras para as secções 1 a 4. O título é um elemento fundamental para garantir a atração do leitor para o nosso póster. Um bom título de um póster deve ser breve, não ultrapassando as 2 linhas, mas ser suficientemente informativo e criativo para chamar a atenção da audiência. Relativamente à estrutura, é muito importante obedecer às regras da reunião e garantir que a reunião nos está a solicitar um póster em retrato e não em paisagem. Outro aspecto também que devemos ter em consideração prende-se com o fluxo lógico de leitura. Um póster que necessita de seções numeradas não é um bom póster. Neste slide, dou-vos uma sugestão de tamanhos de letra e de organização para um póster em tamanho A0. Assim, os títulos
deverão ter tamanhos a rondar os 80, 85 pontos, muito dependente da letra que se escolha. As filiações deverão ser um pouco mais pequenas, à volta dos 50 pontos. E, seguidamente, temos as 4 secções principais: introdução, métodos, resultados e conclusões, cujo texto geralmente se apresenta entre os 24 pontos e os 28 pontos, com subtítulos um pouco maiores e as legendas de figuras um pouco mais pequenas. Finalmente, agradecimentos, contactos e referências poderão apresentar uma fonte mais pequena do que aquela utilizada nas secções principais. Notem estas organizações: secções com tamanhos semelhantes, margens uniformes, secções bem definidas e individualizadas por espaços, também eles bem definidos e uniformes. Relativamente aos tipos de letra, nós devemos combinar até 2 tipos de letra no máximo. Podemos utilizar o itálico e o negrito para salientar as palavras, mas sempre com critério. O texto deverá ser alinhado à esquerda e devemos dar preferência para letras sem serifas, pois estas letras são mais legíveis a uma maior distância. As cores são um elemento fundamental na elaboração de um póster. Assim, deve-se evitar mais do que 3 cores e deve-se uniformizar este tipo de cores. Por exemplo, se salientarmos os subtítulos de uma secção com uma determinada cor, devemos utilizar sempre a mesma cor para esse salientar dos subtítulos. Devemos ter muito cuidado com fundos em padrão que podem tornar a leitura do póster à distância bastante difícil. E, claro, evitar combinações perigosas. Letras vermelhas em fundo azul, letras azuis em fundo vermelho, ou letras amarelas em fundo branco, letras brancas em fundo amarelo, são apenas alguns exemplos do que não se deve utilizar. As figuras deverão ser simples e com boas legendas. Sendo as legendas mais pequenas, poderão conter um pouco mais de informação, por exemplo, acerca de algum detalhe metodológico que queiramos passar. Devemos ter figuras com linhas contrastantes e com cores complementares ao póster. Apresento-vos aqui um bom exemplo. Este póster, que é uma maquete, contém também alguma informação útil para a vossa elaboração de pósteres. E agora, um póster que demonstra precisamente o que não devemos fazer. Convido-vos a estudar este póster, a comparar com os conselhos que vos foram dados e a verem quais as principais diferenças e erros que aqui foram cometidos. Recomendações finais. Sejam críticos e peçam a opinião. Inspirem-se noutros pósteres. Imprimam uma miniatura do póster para verificar a sua organização, os formatos e as cores. Para o dia da apresentação, preparem uma explicação oral de 3, 4 minutos. Tenham miniaturas impressas do póster. Tenham cópias do artigo, no caso do trabalho que estão a apresentar já tenha sido publicado. Levem cartões de apresentação convosco. Não se esqueçam da componente social de uma sessão de pósteres. E levem uma caneta e um bloco de notas. Boa sorte para a elaboração dos vossos pósteres. Deixo-vos então
com uma lista de bibliografia recomendada que vai complementar o vosso estudo. No Moodle desta aula encontrarão também alguns elementos complementares a estes dois vídeos. Obrigado!